Vou entrevistar hoje um irmão querido, irmão, amigo, pastor aqui na Carisma, nos conhecemos já há muitos anos, vi crescer em seu ministério. A Bíblia fala de diversos dons no corpo de Cristo e um dos dons é o dom da misericórdia. Aquele que se preocupa com o enfermo, que se preocupa com o doente, que se preocupa com aquele que está quebrado, que se preocupa com o morador de rua, que se preocupa com aqueles que estão presos e viciados no crack, por exemplo. Quando andamos pelas ruas de São Paulo e vemos ali aqueles adictos, né? Pessoas que estão presas a um vício e assim deteriorando a sua vida, pensamos se existe alguma solução para eles. Mas existe gente que acredita nisso e acredita até o fim. Nós temos um irmão na nossa comunidade que lidera a nossa comunidade nessa área, faz um bom trabalho aqui conosco, ajudando as famílias e ajudando as pessoas que estão enfrentando o problema do vício e também faz um excelente trabalho de capelania hospitalar. Quero apresentar para vocês aqui Roberto Antoniassi. Bom dia, Roberto, bom dia para você. Bom dia, Nésio. Muito bom estar aqui, viu? Muito bom mesmo. Uma expectativa enorme aí de compartilhar com você, com a igreja, com quem mais estiver ouvindo, essas experiências aí bem calorosas, É né? muito bom, muito bom. Roberto, quando eu te conheci, você já fazia um trabalho acho que com crianças juntamente com a sua esposa, acho que em Santo André, se não me engano. E até hoje, sua esposa, por exemplo, para quem não sabe, Roberto, esposo da Andréa, e a Andréa é a líder do nosso Ministério Infantil aqui da Carisma, né? Faz um trabalho com crianças de muitos anos, né? E ali começou todo o seu dom ministerial, a sua experiência pastoral. Conta um pouquinho de como que é que você virou pastor, vamos formar assim, porque tem gente que acha que virar pastor é um negócio assim, pegar um microfone e sair falando, né? E esquece que tem todo um histórico por detrás. Conta um pouquinho do chamado ministerial, obviamente seu e da Andréa. Muito bom. Eu digo assim que eu nasci na igreja, né? Nesse aspecto de já ter nascido e ser criado no ambiente da igreja. Eu era da igreja metodista e presbiteriana, né? Meus avós, por parte de mãe, são todos... A minha família é toda presbiteriana e por parte de pai já é uma raiz mais católica. E eu tive um tio, tenho, né, um tio que ele me levou pelas mãos, assim, para a igreja, para discipulado mesmo, aquela coisa de ensinar a servir, e foi na igreja metodista. Dos três irmãos, eu sou aquele que você não olharia quando criança e diria assim, esse aqui é pastor. Eu Porque conheço os seus irmãos, todos os outros são. Tem eu, assim, temperamentos mais comunicativos e tudo mais, né? sim, eu era tímido, eu fui quebrar a timidez, aliás, eu não quebrei até hoje, mas assim, eu fui me desculpar em relação a isso, né? Uhum. Na área de TI mesmo, dando aula, fiquei desempregado e apareceu aula para dar. E chegou um momento que eu tava lá com aqueles monte de aluno na minha frente, falei, agora? Né? Foi ali que eu comecei a lidar com o público falando. Mas eu era aquele que soltava a pipa, que caía da laje, que brigava na rua, que quebrava a perna, que vinha com... Eu sempre chegava com uma novidade da minha mãe em casa. Então, se fosse pastor no sentido pôr uma gravata, que vai ter oratória, que vai ficar ali, né, aquela coisa do santinho, não era o filho dedicado para isso. Mas já na adolescência, quando eu conheci a André, nós nos conhecemos praticamente adolescentes, né? Eu tinha 17 anos, ela 15. E ali a gente já começou a namorar dentro da própria igreja e servindo junto com crianças. Eu vou te interromper. Me conta o seguinte: quem é que se apaixonou primeiro? A Andréa devia estar nessa conversa. Eu que Olha, bobeei de não colocá-la junto. acho Queria que tem ouvir. umas historinhas assim bem bacanas, né? Mas Ah, eu tava afastado da igreja por um tempo, assim, tava molecão, querendo curtir a vida, né? E aí um amigo começou a me chamar de volta para a igreja. Pô, cara, vamos volta para a igreja, tal, você tem dom, tem chamado, né? Mas isso 17 anos, estudando ainda, com um monte de turma, né? Turma de rua, essas coisas. Só que ele falou assim: tem uma menina tão bonitinha vindo aqui na igreja. Então você pode ter certeza que o meu chamado é um milagre de Deus mesmo, porque não foi uma coisa construída assim que eu falei, você pastor, como que faz para ser esse negócio aí, né? E aí eu falei, que legal, tô com uma saudade da igreja, né? E aí eu comecei a frequentar, voltei a frequentar a escola dominical.
E nessa escola dominical, a A Andréia, André, então, foi o anjo do Senhor para trazer você foi, para o Evangelho? foi. E a gente se conheceu, assim, aquela coisa do olhar, aquela coisa, eu te acompanho até essa casa, pra você não ir sozinha, né? A gente foi desenvolvendo uma amizade, com certeza foi muito boa essa amizade. E em pouco tempo a gente começou um namoro. E a gente tá até hoje. Coisa linda. Quantos anos de Namorando há casado já? 25 anos. Estamos indo para 26 agora. 26 anos de casado. Para quem não conhece, o Roberto, casado com a Andréa, pai da Bia, né? Beatriz, Aham. da Larissa e da Rafaela. E agora já é avô do Nicolas. Meu Sim, cara, eu sim. acho que você é o avô mais novo que a gente tem. É, acredito que sim. E eu tô sendo avô antes de ser tio, né? Porque o meu irmão, o Dudu, também vai ser papai agora, tá para chegar. E aí eu vou ter a primeira experiência de ser tio, né? Nós vamos ser tios, mas o avô chegou primeiro no nosso colo, né? E a gente está aqui curtindo muito EAD ainda, porque a gente Uhum. não tem como pegar no colo, né? Essa questão do isolamento que a gente está respeitando. Uhum. Mas, assim, fotos e vídeos, né? Tudo que é possível para manter contato, a gente está fazendo, né? E já estou apaixonado, assim, meu coração já. O primeiro dia era olhar e chorar, olhar e chorar, olhar e chorar. Não conseguia ter outra emoção, assim. Conta para mim o que é adolescência. Me fala como é que é ser avô. Porque eu, Olha, eu sempre falo que eu sou doido para ser avô. Né? aham, Eu acho que avô é. Eu fiquei com vontade de ser avô quando o pai da esposa do meu irmão chegou para mim um dia. Eu estava brincando com meu filho quando ele era pequenininho. E ele chegou assim para mim e falou: Você está curtindo ser pai? Eu falei: Estou amando ser pai. Ele falou: Ser avô é melhor do que ser pai. Eu falei: Ah, prova. Ele falou: Facílimo. Pai tem que cuidar, criar, tem que corrigir, tem que levantar de noite, tem que dar banho, tem que fazer tanta coisa. O avô faz o seguinte: quando a criança estiver trocadinho, o avô chega para brincar. Só isso. E devolve para o pai depois. eu não vejo a hora disso acontecer. Mas uma coisa muito legal que eu estou observando, e acho que muitas pessoas da nossa geração vão perceber, os bisavós, né? É. Meus pais e a mãe da Andréia são vivíssimos, né? São super novos também. Eles têm rede social, né? Então, assim, o Nicolas, na rede social da minha mãe, já estourou mais de curtida do que eu no Facebook, né? Isso é uma E delícia. como que você ia pensar, né? Os bisavós conectados na rede social e assim, foto, e o pessoal curtindo e comentando. Então, isso pra gente, assim, tá sendo muito legal. Na nossa geração não teve, né? Eu cheguei a conhecer minha bisavó, mas aquela coisa bem de idosa, né? Uma questão bem longínqua, assim. Então, né? Só que tem um detalhe. Quando nós conversávamos, quando a gente era namorado ainda, né, nessa fase de adolescência nossa, né? Acho Uhum. que eu sou um adolescente porque nós já plantamos isso na adolescência, entendeu? E a gente conversava muito sobre isso, de formar nossa família cedo, para continuar servindo ao Senhor, porque depois de São Caetano, onde eu conheci André, nós fomos realmente ser plantadores de igreja em Santo André, Uhum. pela Igreja Metodista. Nós plantamos um projeto com crianças, começou com 6 crianças. Eu vou só dar o resumo. Hoje, eles têm um terreno comprado, um prédio construído, uma igreja estabelecida, metodista mesmo, né, que já não é mais um ponto. Tem autonomia, tem os pastores nomeados, é uma igreja, já funciona dentro de um bairro Uhum. desde 94, praticamente, desde essa época mais ou menos que a gente começou o projeto, foi em 94. Então já tem uma igreja madura acontecendo lá, né, ao longo desses anos todos, mas eram 6 crianças. E nós acreditamos nessas 6 crianças, porque dava todo um trabalho, e a partir dela que foram chegando os irmãos, os amigos da rua, aí os pais começaram a conhecer pessoas que não eram de igreja, né? Começaram a ver o comportamento dos filhos. Mudou muito o comportamento das crianças, né? E eles começaram a nos questionar, falaram, quem são vocês? Vocês estão estudando com nossos filhos? Uhum. E a gente falou, vem cá, entra, vem conhecer, né? Ah, pronto, aí tudo que eles quiseram foi, nós também queremos. A gente foi gerando esse projeto missionário, até que chega uma hora que a Metodista, ela cria esse projeto, ela transforma em igreja, nomeia pastores. Nessa época eu já estava fazendo um seminário lá no Thomas Dawson, no Verbo da Vida, onde nós conhecemos como professor, né? Mas ali, eu e André, a gente conversava muito sobre essa questão do futuro. E nós queríamos ter filhos, casar cedo, com consciência, tudo, para ter os filhos cedo, para que nós fôssemos avós cedo.
Claro, isso foi pela fé, porque até onde nós casássemos e tivéssemos filhos, tudo bem, daria pra gente fazer. Mas e as nossas filhas, nossos filhos, terem seus filhos, né? E Uhum. aconteceu que a Bia, ela teve o Nicolas agora na mesma idade que nós tivemos a Bia. Hum. A mesma idade praticamente que a André teve a Bia, a Bia hoje nasceu o Nicolas, né? Uau. Então, sabe, eu plantei algo em Deus, não pedi isso pra ele. Nós conversávamos conversas de namoro, assim. E Deus, ele, olha, acho que só. Uhum. Tô ouvindo, né? Tô ouvindo, né? E ele nos deu esse presente. Nos deu. Não tem outra fonte para falar, porque eu vejo. Tô falando com você agora aqui, mas eu tô trazendo à memória a cena do dia que eu conversei com o André sobre isso. Que Nossa, foi maravilha. tremendo, né? Sobre missão, sobre servir a Deus, sobre casamento. Isso na nossa vida, essa pílula, né? Que essa semente, digamos assim, que a gente jogou no solo, que a gente acreditava que seria Deus ou quem daria o crescimento, ela foi plantada, a gente tinha 18 anos, 17, 18 anos, e não mudou até hoje, né? É como uma árvore, a gente vê ela passando por estações, ela passando por transformações, os frutos, como eles vão surgindo, né? E aí, acho que é uma coisa que está acontecendo bastante conosco, hoje, seria a questão de afiar o machado. Uhum. A idade vai aumentando, a gente vai ganhando muita experiência em várias áreas do relacionamento humano, acho que eu Uhum. creio muito nisso. Servir a Deus, né? Com o evangelho, mas o evangelho pegando o homem na sua integralidade, né? A gente tem mania de dividir, né? Corpo, alma e espírito. A gente faz isso meio que científico, assim, só para poder ter uma forma de conversar, né? Mas dentro dessa perspectiva, a gente foi identificando, né? Chamado, tá, beleza, mas chamado você aperfeiçoou o seu dom, né? E aí a gente veio dessa questão da criança, com as crianças descobrimos o serviço pastoral, o Uhum. servir mesmo na igreja 100% qualquer área, e eu fui me despontando para essa área de cuidado, né? Uhum. E essa questão que você colocou no começo da questão da vulnerabilidade do ser humano. Por falar nisso, você desenvolve aqui na Carisma, para quem não sabe, o Roberto é que desenvolve aqui na Carisma um serviço com adictos. Então, pessoas que enfrentam qualquer tipo de vício, elas ou os seus familiares, há um acompanhamento aqui da nossa comunidade, há uma equipe também que trabalha junto com o Roberto, mas o Roberto é o que lidera isso aqui entre nós. Conta para a gente um pouquinho desse ministério aqui na nossa comunidade, a Roda de Diálogos, aqui na Carisma. Ela surgiu de uma conversa nossa, né? Uma identidade que a gente foi buscando para a própria carisma, né? Então, parte desse contexto que eu até acredito que é a igreja como comunidade terapêutica, né? A Uhum, igreja toda, para mim, ela é a comunidade terapêutica muito uhum, melhor do que a internação, por exemplo, numa comunidade terapêutica, numa clínica, como o pessoal diz, né? Então, a primeira frustração, mas também o primeiro acolhimento que a gente pode dar para alguém na carisma, e acho que isso é um diferencial, é não responder a primeira pergunta que as famílias muitas vezes fazem para nós. Você tem o telefone de uma clínica? Que geralmente chega assim para a gente, uhum, né? Eles estão ali sofrendo, eles estão sofrendo as suas próprias dores, importada também daquele que sofre a dor da adicção. Então, uhum, esse familiar, esse amigo, nós chamamos de codependente, porque ele vivencia todas as dores, todas as lutas de quem está passando pela questão da dependência, né? E ele vive em função de, tanto que tudo que um adicto faz, um dependente faz, ele faz. Então, se um dependente precisar do recurso da mentira, o codependente vai usar. Se ele tudo que precisar para encobrir alguma coisa, quando ele vê, ele está praticando as mesmas coisas. Só que, entre aspas, né, o dependente, ele tira lá o barato dele ali naquele momento, ele fica alienado, de certa forma, no momento do uso da substância, mas o codependente não, ele é cuidador. Então, ele adoece mais rápido que o próprio dependente. Então, como igreja, nós temos que acolher essa família como um todo. Então, ao não responder essa pergunta dessa forma, a gente traz para o acolhimento. Então, a gente procura receber essas famílias e tentar entender o projeto, um plano de vida para aquele caso específico. Então, cada caso é um caso. Não tem a droga X, a droga Y. Eu, particularmente, não gosto de falar sobre a droga em si, porque a droga no mundo do vício, o pecado no mundo da igreja, né? A doença no mundo da saúde, né? No mundo hospitalar, ela acaba virando um foco. Então a gente fica tentando lidar com o pecado, a gente fica tentando lidar com a dor, a gente fica tentando lidar com a droga. E o ser humano uhum, fica à parte. Então uhum, eu prefiro pensar de uma outra forma. Ó, é o ser humano, um ser humano, biológico, envolvido numa questão social. Então a gente chama de biopsicossocial, né? A dimensão biológica, a dimensão psíquica, psicológica, né?
e a dimensão social dele e espiritual. Então, essas 4 áreas, elas são os nossos pilares de trabalho na roda de diálogo. Eu vou explicar Uhum. já o que é a roda em si, tá? Só estou dizendo como que é feito o acolhimento. Então, quando alguém chega, eu tenho esse olhar multiplicado por ela. Então, esse ser humano que chega para nós, ele chega com demandas biológicas, psicológicas, sociais, espirituais. Ele não sabe. Então, por isso que muitas vezes leva assim lugar só para orar, para expulsar lá o tal do demônio do vício, o Zé Pilintra, alguma Uhum. coisa, né? Tem a dimensão espiritual, só que a dimensão espiritual necessariamente não é uma dimensão religiosa. Uhum. A dimensão espiritual ele não está conseguindo pensar nem mesmo mais em si próprio e nem no próximo, né? Porque a espiritualidade hoje, no contexto mais moderno, é a transcendência. Então, a prática do amor, a prática do servir, a prática do se doar. Então, a transcendência, ela entra nesse lugar que tanto na área da saúde quanto para nós, na área da igreja, nós vamos chamar de espiritualidade. E Uhum. a religião é um aspecto da espiritualidade, que as pessoas Uhum. desenvolvem cada uma a sua. Mas até um ateu, no sentido, a gente pensa, como que um ateu pode ser espiritual? Ele pode, porque ele se transcende, né? Ele ama o seu próximo, ele pode servir alguém, ele pode servir uma causa. É nesse sentido que a gente trabalha. Então, nós recebemos pessoas que estão sem esse sentido para a vida, elas não estão conseguindo enxergar mais nada, a transcendência. Biologicamente, sim, seu corpo está adoecido, porque toda substância adoece o corpo e traz consequências gravíssimas, algumas logo e algumas muito depois, mas trazem todas elas. O álcool é uma das piores, porque o álcool ele é aceito socialmente. Então, se fosse para chamar de droga, o álcool, o cigarro, tem que estar no mesmo pacote, né? Então, a gente tira o foco e coloca o foco no ser humano. Então, é o ser humano com o seu sofrimento, é o ser humano com a sua dor, é o ser Uhum. humano que seja com o seu pecado, ou seja, é o ser humano acrescido de algo que pode ser tratado, para que Uhum. aquele ser humano seja resgatado. E aí dá mais trabalho, porque é muito mais simples eu colocar de lado essa questão, mandar para uma internação, mandar para alguma outra situação. Agora, se eu acolher, eu vou caminhar com essa pessoa como um amigo. Então, meu papel é esse, é me tornar amigo dessa família, oferecer para ela um serviço pastoral, sim, porque de todas essas dimensões, a minha é a da espiritualidade, nossa, como igreja. Agora, a gente tem que orientar essa pessoa a buscar os recursos. Então, assim, esses recursos como da área da psicologia, os tratamentos, né? Que seja a psiquiatria, que seja a psicologia, que seja, vamos dizer assim, a área terapêutica, né? Essa terapêutica fora da igreja. Enquanto nós fazemos praticamente o papel do irmão. Então, Uhum. nós somos aquele familiar, a gente fica como um coringa ali. Nós somos aquele familiar que já não tem mais esperança, tanto para o dependente quanto para o codependente, né? E nisso a pessoa ela vai ganhando confiança para que ela possa abrir a sua vida. Então, mais ou menos isso. Se quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, e a pessoa tem algum adicto na sua família, próximo, né? Porque quando nós temos uma pessoa que ela está num vício, por exemplo, as pessoas ao redor dela também sofrem com isso. Qual o caminho? O que eles podem fazer nesse momento? É, e o que a igreja pode oferecer para eles nesse instante? Certo. Olha, a mensagem que eu dou, e aí por experiência própria e por vivenciar esse universo há muitos anos, e tanto o universo da igreja, o amor sempre vence. Uhum, Então, tem que ficar registrado isso. Quem vai vencer a batalha tem que ser o amor. E uhum, o amor incondicional. Esse é mais difícil comprar, né? uhum, Porque esse amor incondicional, nós cremos que a fonte é Deus. Quem ama incondicionalmente é Deus. Agora, a gente não pode confundir, e aí acho que entra aquele aspecto da verdade em amor, né? Eu não posso confundir o amor com levianidade, leviandade, uhum, né? Então, o amor em verdade, o que, que ele vai dizer? Olha, o meu amor é incondicional para essa pessoa. Eu realmente, porque quem está nessa condição que você diz, ela está para servir, para cuidar. Mas uhum, ela se queima muito rápido, porque ela se envolve no estresse da situação, na emoção da situação, e não na causa, em busca por uma causa, por uma raiz. E rapidamente cai naquele ciclo da culpa. Então, um que culpa o outro, olha o que você me fez fazer, olha o que eu fiz. Pode ver, todas as conversas dessas em famílias assim, elas vão cair no método da culpa. Olha o que uhum, você me fez fazer, olha o que você fez comigo, olha o que eu fiz por você. uhum, Se o amor não for incondicional, em algum momento o boleto chega. De um para o uhum, outro, para um. Então é quando o adicto sai de casa, ele fala, vocês não me amam, vocês não me querem, já que eu sou um peso, eu vou embora. Né? Aí a família fica nessa prisão emocional, fala, não, não vai.
Aí prefere até comprar a droga, paga o traficante, faz horrores, né? Então, o que eu recomendo? Primeiro, o amor sempre vence. Agora, o amor com verdade, ele precisa encarar que tem ali sim algo a ser feito e precisa ser buscado ajuda. No nosso caso, enquanto comunidade de carisma, a gente oferece então um acolhimento pastoral. Ele pode ser feito via um atendimento pela Secretaria da Carisma, que a pessoa liga. Os que eu estou atendendo agora em época de pandemia são esses casos assim. As Uhum. pessoas ligam para a Carisma, você já tem falado sobre isso nos cultos, e as Uhum. pessoas estão recorrendo a isso. Então a gente vai receber no gabinete ou através de uma videoconferência, alguma coisa assim, e eu vou oferecer um suporte. 90% quem procura são as famílias mesmo. Tá? Dificilmente alguém que está na dependência, ele por si só procura. Quando muito ele se rende ao familiar e fala, eu preciso de ajuda. Mas é o familiar que vai procurar essa ajuda. Uhum. Então eu convido essas pessoas a conversarem e não tem como não tem receita. Eu preciso ouvir, eu preciso conhecer a história e a partir da história desenvolver como nós vamos então oferecer, né, Uhum. esse acolhimento. Com isso, a gente já está oferecendo um abraço, um acolhimento, um descanso, né? A gente diz assim que um peso compartilhado, né? Uma situação dividida é um peso compartilhado. Então, primeiro vem compartilhar conosco, porque eu tenho certeza que o sofrimento hoje emocional, espiritual, de desistência, ele está no codependente, ele está no familiar ou no cuidador, Uhum. muito menos ainda do que no dependente. Aí juntos a gente vai somar força para alcançar essa vida também em amor. De Uhum. novo, a verdade em amor. A verdade vai ser dita sobre aquela situação, mas ele tem que saber que quem está falando a verdade para ele não vai internar, não vai Uhum. prender, não vai incriminar, não vai julgar. Ele tem Uhum. que saber que quem está oferecendo essa verdade para ele é em amor. Ou seja, vai junto com ele também caminhar. E isso acontece desde a Cracolândia, que a gente tem lá em São Paulo. Quando alguém sai da Cracolândia e resolve encaminhar a sua vida, é porque alguém chegou em amor. Né? Qualquer tentativa de internação compulsória, qualquer tentativa de assim, eu estou aqui para te ajudar e você tem que me obedecer, isso, talvez apareça na TV, faz uma Uhum. reportagem, mas a pergunta que eu faço assim, essa pessoa depois de anos Uhum. volta a encontrar lá onde ela está, né? Uhum. Geralmente ficou lá, voltou tudo para trás, né? Uhum. É preciso depois criar estrutura para dar sustentação a esse projeto, porque o vício ele vai acabar se tornando um pouco como se fosse uma doença crônica. O AA fala muito sobre isso, né? Eu estou limpo, né? Não é Uhum. ontem nem amanhã, é hoje. Então eu vou viver os dias de hoje. Amanhã é um novo dia. Aliás, volto de novo na intersecção, né? Hoje eu lido com as minhas culpas, como Jesus diz, né? Basta cada dia o seu próprio mal. E eu preciso entender que a nossa própria vida com Deus, ela é diária também. O Uhum. pão nosso é de cada dia, não é de cada mês, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é Uhum. isso. Eu vou oferecer para a pessoa que eu vivo com Deus para lidar com as minhas culpas, lidar com a minha santidade, lidar com a minha vida com os pés na realidade mesmo, de maneira responsável. Uhum. Porque as pessoas pensam que um adicto ele não é responsável. Ele é. Ele é. Ele tem cérebro, ele pensa, ele só precisa de alguém que ajude ele a coordenar as ideias. Uhum. Muito bom, muito bom. Roberto, você também, eu lembro, alguns anos atrás, fazia até um trabalho na carceragem aqui de Osasco, né? Eu me lembro disso, que você também os auxiliava. E você também se juntou a um pessoal que fazia capelania na Hospital das Clínicas. Agora, com a Covid, como é que fez agora a capelania? Para quem não sabe, o Roberto é o nosso representante da Carisma, junto à capelania do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Né? Para quem estava me ouvindo de longe, o Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina, só para você ter uma ideia da dimensão que é aquilo. E você tem um trabalho lá de capelania. E como é que fica agora nessa época da Covid? E conta um pouquinho para a gente das Sim, experiências que tem sido nesse tempo de pandemia. sim. A capelania que eu estou ligado é a ACS, né, que é a Associação de Capelania na Saúde. A Uhum. presidente é a Irene Vação, Sim, pessoa fantástica, fantástica, maravilhosa. fantástica, ele é inovação. E assim, são vários hospitais, tá na Grande São Paulo, fora também aqui de São Paulo. A equipe que eu faço parte, ela fica no servidor público estadual, ali em Ibirapuera. As clínicas pura, hoje nós não temos equipe dentro, nós temos no Emílio Ribas, por exemplo. Uhum. Cada hospital com a sua equipe,
criou a sua própria regra, por quê? Porque, por exemplo, no Emílio Ribas, como já é mesmo as doenças infecto-contagiosas, a equipe de capelania, ela trabalha dentro dos quartos, algumas pessoas já estavam vacinadas junto com os profissionais da saúde, elas puderam fazer algo mais presencial. No servidor, não. No servidor, nós não entramos na equipe de vacinação. Então, nós desenvolvemos um trabalho junto à UTI COVID do servidor. Então, a capelania, no princípio de cuidados paliativos, que é um termo, cuidados paliativos, gente, não é fita isolante, não é dar nozinho no fio lá para remendo, né? Cuidados paliativos é um cuidado de extrema qualidade em doenças que são incuráveis, que têm uma perspectiva grave, né, que vem pela frente, mas que quanto mais precocemente for detectada, melhor a qualidade de vida que você vai garantir para essa pessoa. E eu costumo dizer que como se fosse uma sanfona, a sanfona fechada, você tem aqueles gominhos, tá Uhum. ali, pequenininha. Aí você pega aquela sanfona, você abre, né? E ali ela fica enorme, né? Porque cada gominho daquele ganha um pedaço de vida ali, né? Então, cuidados paliativos, ele pega aquilo que as pessoas chamam de terminal, seja aquela sanfona fechada. Ah, tem ali 10 centímetros ali. Aí ele estica aquela sanfona de uma tal forma que aqueles 10 centímetros viram 10 metros. Porque Uhum. tem muita coisa para se investir no que se Uhum. chama de terminalidade. Então, com esse princípio do cuidados paliativos, nós trabalhamos junto a essa equipe, e essa equipe hoje ela está servindo a essas pessoas que estão internadas, né? Muitos óbitos e tal. Aí nós estamos fazendo um atendimento por telefone ou por vídeo a cada uma das famílias que estão internadas, de paciente com seus pacientes internados no servidor. Então nós ligamos, é uma parceria com a própria direção da UTI, a ciência social, terapeuta ocupacional, psicologia, cada um faz o seu trabalho e nós fazemos o acolhimento espiritual dessas famílias. Então nós estendemos para oferecer uma oração, para oferecer um bate-papo, e como os boletins hoje são planilhas, né? A pessoa entra com um login lá para ver o que está acontecendo com o familiar dela. Ela só lê uma frase, ela não tem aquele contato com o médico que a gente tem normalmente de Uhum. ir até a porta da UTI, o médico sai e conversa com a família. Esquece, isso não existe na UTI Covid. A pessoa não chega no hospital, ela fica da casa dela esperando as notícias que chegam no dia seguinte. Muitas, quando acordam, já tem a notícia do óbito, né? Ou seja, não tem essa construção de um cuidado. Então a gente tenta minimamente ser essa esponja, né? Que puxa Uhum. toda essa carga, né? Emocional, sentimental, para conversar. Eu tenho um caso, assim, queria contar antes de a gente terminar a conversa. A gente tem uns exemplos que a gente não pode deixar para trás, né? Uhum. De um senhor lá no que ele estava internado, eu não vou falar o nome porque é uma família muito reservada, mas eu tenho a experiência. Uhum. Conversando com ele, com o filho dele, esse senhor estava internado, ele disse assim, olha, eu não sei, eu não peço que meu pai seja curado, eu não peço que seja feito nada nesse sentido. Só que meu pai sente muito frio nos pés, muito frio nos pés. E todos os dias, eu falo, eu tô aqui já querendo chorar, então eu tenho que me segurar, tá bom? Todos os dias eu vou lá e cubro o pé dele para dormir, quando a gente tá em Uhum. casa. Ele falou, será que não dava para cobrir os pés dos meus pais? Os pés do meu pai? Uhum. Falei, cara, eu tô desligando o telefone agora, eu tô ligando lá pro pessoal, pra chefia de UTI, para todo mundo que eu puder conversar para falar. Aí eu desliguei, falei com a minha supervisora, e a gente levou esse caso, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem lá os médicos, tem todo mundo envolvido. Isso causou uma revolução no meio de todo mundo ali, né? Porque assim, comoveu a equipe de Uhum. uma tal forma, porque a coisa mais rápida que foi providenciada foi cobrir os pezinhos dele, né? Uhum. Então a gente diz assim que ele ficou com seus pés aquecidos e a equipe com o coração aquecido. Aquele dia, aquilo resgatou a equipe, porque foi o ânimo do dia para todo mundo ali. Esse senhor veio a óbito. Ele veio a óbito passado alguns dias, Uhum. né? E agora desenvolveu uma amizade com esse filho, Uhum. porque eu achei tanta graça, tanto amor, porque as pessoas numa hora dessa, elas não pensam em afetividade muitas vezes. Então, Uhum. está tão tomada pela angústia, pelo sofrimento, que passa desapercebido um detalhe desse, né? Ele fala, se tão somente meu pai tiver os pés aquecidos, ele vai sentir que eu estava presente com ele lá na UTI. Que maravilha. E eu acredito nisso, né? Então a capelania, ela entra nesse nicho, né? Onde a gente pode trabalhar, ajudar as pessoas na sua terminalidade a lidar com culpa, com sentido para a vida, porque, por exemplo, esse filho, ele lidou com um significado da terminalidade do pai dele, Uhum. né? Lidar com reconexões. Então, a UTI hoje não está permitindo isso, a gente não tem essa conversação tão clara. Mas é o trabalho que eu faço junto aos cuidados paliativos, né? Isso na normalidade, digamos assim, de presença no hospital, nós
eu acompanhei muitos óbitos, eu tive pessoas que já, assim, eu já tive a experiência de um senhor que morreu na minha mão, né? Você Uhum. sentir alguém morrendo, Uhum. a cabeça deitando ali nas suas Uhum. mãos é algo, assim, que é incontável, né? Uhum. Graças a uma reconciliação que ele fez com o filho. Então, esse pai ali internado, num leito assim de cuidados paliativos, não tem aquela parafernália toda da UTI, porque ali não é invasão do corpo, mas é a dignidade da vida. E aí ele, um filho de 50 anos, e eu falei assim, e a gente conversando com ele, e a médica falou, esse senhor não tá, ele não tá indo a óbito, mas é alguma pendência. Porque clinicamente falando, ele já era para ter já falecido. E aí nós perguntamos para aquele filho se havia alguma pendência em relação ao pai dele, se ele queria falar alguma coisa, e esse filho começou a lavar a alma, né? Então ele pediu perdão pro pai, liberou perdão pro pai, fez toda aquela conversa. E eu olhando aquela cena toda, me assustou, né? Porque ele começou a falar, não parava mais. Saiu uma lágrima do olho desse senhor. Quando saiu a lágrima, eu falei pro filho, ele falou, o que o pai tá fazendo? Eu falei assim, ele tá te ouvindo, tá te entendendo, né? Aleluia. Nessa hora que ele estava olhando olho no olho, o pai deitou a cabeça assim na minha mão. Então, isso, Anésio, já faz mais de 10 anos, mas Uhum. ali eu entendi o chamado de Deus para minha vida. Eu tenho que Amém. estar nessas cenas, eu tenho que estar nesse lugar, porque a gente fala que a igreja é reconciliação, é perdão, é vida eterna, e eu vi esse milagre ali. Né? Eu vi a cura, mas não a cura do milagre físico, eu vi a cura da alma, né? Eu vi a cura Uhum. que aquele filho saiu transformado. E ele ligou para a mãe e falou: Mãe, eu conversei com o pai, toda aquela nossa história foi passada a limpo agora. E a mãe nem entendeu. Como assim? O pai acordou, conversou com você? Não precisou. Não precisou. Ela ficou em paz, ele também. Né? Então, Amém. essas histórias do hospital e essas histórias da Carisma, através da roda, eu já tenho muitos amigos na Carisma. Uhum. Porque eu não posso ficar citando os nomes, porque as pessoas estão Sim. convivendo conosco. Mas eu já tenho amigos que já saíram da rua, já estão com a vida restaurada. Que maravilha. Através de, assim, o familiar diz assim, olha, ele está lá em tal lugar. Então eu vou em tal lugar. Né? Se é Uhum. um estacionamento, se é uma ponte, se é um Uhum. cemitério, não importa. Aonde ele está, não é um vício que domina uma pessoa. Tem uma pessoa que está dominada por algo naquele momento. Como eu Uhum. falei, existe um ser humano. E ontem esse amigo escreveu no Face, olha, amanhã eu vou estar lá torcendo por você. Né? Coisa Então, linda. cara, Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando. A família assim que me acolheu todos esses anos no infantil foi o infantil, né? Uhum. A minha base assim de formação de amigos. Então, quem sempre queria me conhecer na Carisma só me via ali nos arredores do infantil, né? Então, agradecer a todo mundo também que hoje são nossos amigos íntimos assim aqui da casa, né? Agradecer a Carisma a vocês porque foi na Carisma que eu encontrei a liberdade para poder experimentar esse evangelho libertador, né? Amém, amém. Roberto, para terminar, você é um dos pastores da nossa comunidade, já te ouvimos pregar, inclusive os irmãos e irmãs que queiram ouvir mensagens do Roberto, é só procurar nesse canal mesmo, Roberto Antoniassi, tem lá ministrações do Roberto. Roberto, dá uma palavra final aqui para a gente, nos abençoa nesse momento, reparte algo do teu coração, um conselho, uma palavra, um voto, algo que você queira fazer com esse povo agora. Ok? Eu gostaria de dizer assim, algo que foi no meu coração, é, todos nós que conhecemos a Deus fomos chamados para servir. Então as pessoas ficam esperando assim, qual é o meu chamado? O que, que eu vou fazer na obra? Eu diria que assim, faz o que vier às tuas mãos, como a Bíblia diz, faz com toda a tua força, porque quem dá essa força, quem dá essa inspiração é Deus. Então a vida, eu acordo pensando assim, qual a oportunidade que eu tenho de servir a Deus hoje? E aparece, sempre vai aparecer. Porque eu estou na Terra, eu estou em meio aos seres humanos e eu estou no campo missionário de Deus, que é objeto do seu amor. Então eu pego um da minha área, que é o Mateus 25, 36, que Jesus diz, né? Estive enfermo, eu estive preso, tem uma lista ali, mas eu estive enfermo é bem muito particular para mim, porque eu estive enfermo, na NVI diz assim, vocês cuidaram de mim. Algumas Uhum. versões dizem, vocês me visitaram. Qualquer um de nós aqui que experimentar, né, visitar alguém na sua enfermidade, seja ela biológica, ou seja ela física, seja ela emocional, que a gente chama de saúde mental, seja ela espiritual, quem visita ou chega perto de alguém, automaticamente vai se envolver. Então, assim, aí essa visita vai se transformar em cuidado, né? Então, por isso que a Bíblia, por isso que Jesus diz: vocês cuidaram de mim, que não tem como eu encostar na vida do meu próximo
visitando ele, visitando o seu coração, visitando a sua mente, visitando a sua particularidade, e eu não estacionar ali num processo de cuidado. Né? Então, se eu posso dizer algo assim que é uma palavra de Deus, em cima de Mateus 25:36, visite as pessoas. Visite por Uhum. telefone, visite através da oração, visite através da presença física quando for possível, mas visita. Não se encolha, não fica no evangelho ou na igreja para si próprio. Né? Porque o autoconhecimento de Deus na sua vida, ele vai chegar. O Espírito Santo fala com todos nós. Você vai sentir muito bem, cuidado. E aquilo que está pulsando em você para transbordar é porque Deus quer que você visite pessoas. Uhum. E ao visitá-las, você vai ser um instrumento de cura, de cuidado. Entenda, cura não é finalizar um processo. Muitas pessoas vão a óbito, muitas pessoas elas vão passar a vida cronicamente naquela doença que você identificou. Mas elas vivem melhor porque você vive ao lado delas. Amém. Talvez elas vão passar a vida inteira naquela prisão, elas até emocional, elas vão ter alívio, mas que você seja um instrumento de alívio. A começar na sua casa, né, nos seus familiares, não julguem as pessoas, sirva, né? E a outra palavra que eu termino seria a própria 1 Coríntios 28, que você serviu, e Deus coloca pessoas com dons específicos na igreja, né? Então, o dom do socorro, o dom de cuidar, é o que eu identifiquei na minha vida, e eu só consigo viver dentro dele depois que eu aprendi o significado da palavra compaixão. Então, Uhum. até onde os níveis anteriores, seria a simpatia, a empatia, que eu tentava, de alguma forma, me aproximar da dor de alguém, elas não eram suficientes. Quando eu entendi que Deus tinha compaixão por mim, e a compaixão era eu viver mesmo com aquela pessoa, e não por aquela pessoa, né? Estar com ela, que fosse daquela jornada ali para sempre, não sei quanto tempo eu espero que seja para todo mundo até o final da vida, né? Porque nós somos uma grande família, filhos de Deus. Uhum. Então, eu acho que o dom de socorro, ele é muito importante, socorrer pessoas, mas assim, o dom máximo que está nessa palavra é compaixão. É a capacidade de eu identificar o meu coração com aquela pessoa e não servi-la à distância, mas eu não ter medo de juntar a minha vida com a dela num amor incondicional. Amém. Amém. Roberto, muito obrigado, querido. Obrigado. Você é uma inspiração para a gente, nos motiva a amar mais, a se doar e desperta a igreja para ser igreja. Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe Valeu, né? você, Deus abençoe a Andréa, Deus abençoe suas filhas e seu netinho. Que Deus Valeu, valeu. abençoe. Obrigado, querido. Dá um tchau Tchau. aí para a turma. Opa, ih, deu teto aqui. Tchau, turma. Emocionei. Obrigado, Deus abençoe. Roberto. Amém. Valeu. Amém.